Eu quero cumprimentar a igreja com a paz de Cristo. Quero dizer para os amados que eu estou extremamente satisfeito por mais uma oportunidade, amém, que o Senhor me concede. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículo 17. Quem abriu, diga graças a Deus. Diz assim: E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Diga comigo: e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Continuemos. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama. Então, ao meio diante de Jesus, e vendo ele a fé deles, disse: Homem, os teus pecados te são perdoados. Vamos ler o versículo 26. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Diga comigo assim: hoje veremos prodígios. Você pode sentar no seu lugar? Eu já me sinto à vontade em pregar nessa igreja aqui. Estou até ficando preocupado. Louvado seja Deus. Acho que a gente vai ter que sumir um pouquinho, senão vocês vão enjoar da gente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu amo essa casa. E se tem uma coisa que eu gosto de fazer é pregar a palavra, é falar do amor de Deus, é compartilhar daquilo que o Senhor nos faz sentir e nos faz perceber diante da sua presença. E eu quero dizer para você que essa é uma noite de milagres. Essa é uma noite de manifestações da fé. E eu quero, pautado nesse texto de Lucas capítulo 5, do versículo 27 em diante, eu quero dar um tema para essa mensagem. E o tema dessa mensagem vai ser: a tua fé justifica o teu milagre. Diga comigo: a minha fé justifica o meu milagre. Você pode dar um glória a Deus? Eu confesso para os irmãos que eu não tenho o hábito de pregar muito sobre fé, não. Bendito seja Deus. É óbvio que em todas as nossas mensagens, implicitamente, a gente acaba falando de fé, porque confiança é sinônimo de ter fé. Bendito seja Deus. Mas existem pregadores que eles têm uma habilidade muito grande para falar de fé, para falar de prodígios. Eu sempre costumo dizer, quando, aleluia, me convidam para pregar e tem uma temática específica, e eu sempre falo: cara, eu gosto de ministrar mensagens de ativação. Eu gosto de ministrar mensagens que falam do aflorar dos dons espirituais, do manifestar dos dons espirituais. E eu não tenho muito hábito de pregar dentro dessa temática, especificamente sobre fé. Mas o Senhor é aquele que nos faz caminhar dentro de uma dimensão que nós não caminhávamos antes. E Deus faz isto através das experiências que Ele tem nos proporcionado. A gente tem passado, eu estou aqui com o Marlen, se coloca de pé aí, Marlen, para todo mundo conhecer você. Glória a Deus, pode sentar. O Marlen, ele é meu sobrinho meu e da Eliane, e a gente cria o Marlen como filho, e ele passou um tempo lá na casa da avó dele, né, períodos de férias, e agora ele está voltando novamente. E a pastora Eliane, que alguns aqui conhecem, ela esteve até ministrando aqui no reencontro de vocês. A gente tem passado por um momento muito delicado lá em casa. A Eliane tem vivenciado algumas situações de enfermidade e de problema de saúde. A minha esposa já esteve internada 2 vezes. E a gente está já há 1 semana e meia, há 2 semanas, vivendo uma situação muito complicada de problema de saúde, e interna e não interna,
por intermédio de uma hemorragia que se desencadeou na vida dela, e essa hemorragia redundou em uma anemia profunda, e as 2 vezes que ela teve internada, ela teve que receber transfusão de sangue. Então a gente tem vivenciado um tempo de grande batalha, e o interessante é que nesse tempo de batalha, nessa área, porque não tem como você estar vivendo um drama de enfermidade e você ficar apático, você precisa exercer, aleluia, o seu dom profético, você precisa exercer o que a palavra nos dá, e a gente tem profetizado cura, a gente tem profetizado livramento. Deus tem falado para a gente que essa situação não é uma situação que se resume na esfera física, é uma situação que tem reflexos espirituais. Tudo começou há 2 semanas atrás, quando a Eliane teve uma revelação. Ela teve uma revelação que um dragão se levantou, e ela começava a guerrear com aquele dragão, e aquele dragão dizia que ele iria nos destruir, e aquele dragão soltava fogo, e ele tinha uma força muito grande, e ela na revelação entendia que ela precisava matar aquele dragão, vencer aquele dragão, e com muita dificuldade ela lutava com aquele dragão, e esse dragão tinha 2 cabeças, e ela conseguiu, aleluia, dilacerar a cabeça, uma das cabeças daquele dragão, mas ela sentia que a cauda daquele dragão batia nela, e ela acordava do sonho cansada, entendendo que ela havia travado uma batalha com um grande dragão, mas que ele não havia sido destruído. E daquele dia em diante ela começou a passar mal. Você pode entender isso? E a gente sabe que dragão fala de principado, né? Fala de um grande demônio que se levanta para atacar a liderança, para abater a liderança. E a gente tem vivido uma fase assim de muita batalha, mas o Senhor tem falado para a gente que está conosco, e que faz-se necessário passarmos por esse processo. Eu estava muito angustiado esses dias, orando, clamando, repreendendo, tendo que dormir muito tarde, porque ela estava passando mal, e vai para a clínica, faz isto, faz aquilo, é submetido a exames, a tratamentos, e a coisa não anda de maneira excelente, e a gente não perde a fé, mas a gente vai ficando inquieto diante dessa situação. E quando foi domingo, o Senhor trouxe uma palavra muito clara, muito precisa e muito específica, dizendo para a gente que não era para a gente esmorecer, mas era para a gente continuar lutando, que Deus nos daria a vitória, porque aquela batalha não era simplesmente uma batalha física, mas era uma batalha espiritual. Antes de domingo, na quarta-feira, tudo isso para introduzir o que eu quero falar para vocês. Quarta-feira eu estava ministrando e eu cheguei em casa e eu tinha esquecido minha agenda na igreja, e eu moro, bem dizer, do lado da igreja, né? E eu tinha esquecido a minha agenda na igreja, eu saí rapidinho, ela estava deitada na sala, e eu saí rapidinho, nem falei nada, fui na igreja pegar a agenda ou o telefone, não lembro se foi o telefone ou foi a agenda, alguma coisa, ou uma coisa ou outra, e quando eu cheguei em casa, ela falou para mim assim: você não estava lá em cima não? Aí eu: por que, Eliane? Não, porque, cara, tinha alguém andando lá em cima, tinha alguém correndo lá em cima, e eu chamei pelo teu nome várias vezes, pensei até que estava brincando comigo, bendito seja a Deus. Eu falei: não, Eliane, eu fui na igreja rapidinho pegar ou a agenda, o telefone, não lembro, mas eu não tem como, eu não estava lá em cima. Aí ela falou para mim assim, e ela é uma pessoa que tem muita visão de Deus, visão aberta, e ela falou assim: então tem demônio lá em cima. E eu subi, né? Subi a escada para ir para o 2º andar lá em casa. Irmãos, quando eu cheguei, quando eu botei o pé no último degrau, irmãos, eu fiquei arrepiado da cabeça aos pés. Ih, que pastor medroso. Não, irmão, eu sou medroso não. Era uma batalha espiritual mesmo. Eu cheguei no 2º andar, irmãos, eu me arrepiei da cabeça aos pés. Aí eu, automaticamente, tem demônio aqui. E eu subi para o 2º andar, e eu entrei em cada cômodo, são 4 cômodos lá em cima, e eu comecei a repreender, eu fiquei orando baixo. Antes de eu subir, eu falei: não, Eliane, deve ser o vizinho que está batendo na parede, alguma coisa do gênero. Mas quando eu subi, eu percebi que era uma batalha espiritual. E eu subi, e eu comecei a entrar em cada cômodo, eu não fiz barulho, eu nem clamei alto,
para não assustar ela, que o médico tinha dado para ela repouso absoluto, e ela não poderia se assustar com nada, porque ela estava se recuperando de uma hemorragia que já estava perdurando há mais de uma semana, e ela estava debaixo de repouso absoluto. E quando eu subi, eu percebi a batalha, eu falei assim, não vou nem falar nada para Eliane, que ela vai ficar impressionada, assustada, e a coisa pode ficar pior. E eu lá, em silêncio, amém, balbuciando, os lábios, o Senhor vai colocando fogo em cada cômodo, vai queimando, porque se tem algum demônio que se levantou, ele vai ter que cair no poder do nome de Jesus. E eu comecei a clamar, comecei a pedir para o Senhor selar aquela casa, botar fogo naquela casa. E quando eu desci, e aí, Eliane, você continuou ouvindo alguma coisa? Não. Bendito seja Deus. Então Deus, muitas das vezes, nos submete a vivermos algumas experiências para que a nossa fé seja manifesta, para que a nossa experiência com Deus seja acrescida, para que o nosso nível de comunhão com Deus seja elevado, e ao invés de nós retrocedermos, que nós venhamos avançar pelo poder do nome de Jesus Cristo. E nesses dias que a gente tem enfrentado essa batalha, hoje, bendito seja Deus, a gente tem orado todos os dias, especificamente por essa situação, e eu sei que mesmo que a gente ore, e parece que a coisa não tem resultado imediato, eu tenho certeza que Deus está ouvindo a nossa oração. E quando foi hoje pela manhã, a gente acordou, e ela já estava bem melhor ontem à noite, e hoje ela acordou muito bem mesmo, e ela disse, caraca, parece que eu não estou nem doente, parece que eu estou completamente recuperado, eu não estou sentindo sequela nenhuma. E eu comecei a glorificar o nome do Senhor, porque Deus está agindo na terra dos viventes. Você pode glorificar ao Senhor, meu irmão? Celebre ao Rei com as suas palmas, porque o Senhor cuida da nossa casa, o Senhor cuida da nossa família, o Senhor cuida de tudo que nos pertence e de tudo que está envolvido conosco. O Senhor, Ele é fiel. E orando para que o Senhor me desse uma palavra revelada, vivendo desafios de ter que manifestar a fé, o Senhor me deu uma palavra que fale de fé. É muito bom a gente pregar em cima daquilo que a gente está experimentando, a coisa fica mais autêntica, fica mais forte, fica mais tremendo. Então diga para a pessoa que está do teu lado, a tua fé justifica o teu milagre. Aleluia! Essa palavra de Lucas é muito impressionante. Você vai encontrar essa palavra tanto em Lucas, quanto em Mateus, como em Marcos, porque nós sabemos que os 3 primeiros evangelhos, eles são evangelhos sinóticos. Então, acontece de muitos dos milagres e muitos dos acontecimentos serem citados nesses 3 primeiros livros, ou seja, nesses 3 primeiros livros do evangelho, Mateus, Marcos e Lucas. Então, algumas histórias se repetem. Só que aquele que é meio leigo da Bíblia, quando ele lê a história em Marcos e quando ele lê a história em Lucas, às vezes ele pode incorrer no erro de pensar que alguém está mentindo ou alguém está exagerando. Quando a gente estuda esses evangelhos, a gente vai perceber que cada um destes evangelistas, eles apresentaram os milagres que eles presenciaram, ou então que foi trazido para eles estas notícias. Eles vão notificando estes acontecimentos de acordo com o público que eles esperam alcançar. É como nós precisamos contextualizar a nossa mensagem. Você não pode usar uma linguagem, aleluia, para idosos igual a uma linguagem que você usa para jovens. Você precisa contextualizar a linguagem para que tanto o público de idosos quanto o público de mais novos venham entender a mensagem. E cada evangelho foi escrito para um público diferente, e por isso cada escritor aborda daquele tema, daquela história de maneira diferenciada para se fazer entender. Porque do que vale eu estar pregando aqui 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos ou 1 hora, se eu não usar uma linguagem em que vocês venham entender? Então, cada escritor, cada evangelista, ele teve esse cuidado. Mateus, quando vai escrever para os judeus, ele tem o cuidado de não ferir a cultura dos judeus, mas de alcançar os judeus. Marcos, quando ele se propõe a escrever
para os romanos, ele tem aquele cuidado de escrever de modo que a leitura se tornasse atraente para os romanos. Lucas, como ele vai escrever para os gregos, ele tem todo o cuidado de usar uma linguagem que vá atender a necessidade dos gregos. E Deus hoje vai atender a necessidade do teu coração. E esse paralítico é um camarada que, tanto nos 3 evangelhos, não é dito por quanto tempo ele vem vivenciando desta situação. Eu acredito que ele era um paralítico desde o seu nascimento. Quando a gente analisa a história do povo judeu, a cultura ali dos judeus, Jerusalém, as cidades de Jerusalém, a gente vai perceber que os judeus, eles tinham uma certa repulsa para os homens e mulheres que nasciam com uma determinada debilidade. Quando você nascia com alguma deficiência, você não vivia o que a gente vive hoje, uma inclusão social. Quando se nascia com uma deficiência, naquela época não havia inclusão social, mas era uma exclusão, porque havia uma cultura naquela época de que toda pessoa que nascesse com alguma deficiência, ela era vista como alguém que havia sido amaldiçoada pelo Senhor. Então, se esse paralítico era um paralítico de nascença, é óbvio que ele experimentava de uma determinada rejeição na sua família, e ele vivenciava de uma determinada rejeição na sociedade. Eu estou especulando, porque eu não sei se ele tinha família ou se ele foi abandonado pela sua família, porque era muito comum também naquela época. Quando você nascia com uma determinada deficiência, chegava uma faixa etária que a sua família rejeitava você, e muitos, por não ter quem os amparasse, acabava indo para a mendicância. A gente pode usar o exemplo do cego Bartimeu, o cego de Jericó. Ele era um cego de nascença e ele vivia na mendicância. A Bíblia diz que quando Jesus se depara com o cego Bartimeu, o que o escritor faz questão de mensurar acerca do cego Bartimeu? Que ele era alguém que foi até Jesus, mas ele tinha uma capa, e quando ele se encontra com Jesus, ele larga aquela capa. Estudando sobre isso, a gente descobre que as pessoas que viviam na mendicância, elas usavam capas, elas usavam mantos, tudo aquilo para se proteger dos maus tratos, porque quando se via um mendigo e um deficiente naquela época, muitos homens que não temiam a Deus, não exerciam misericórdia e tão logo maltratavam aqueles que estavam na mendicância. Mas o Senhor mudou a vida do cego Bartimeu, e esse camarada estava dentro da sua casa. Aonde ele estava? Em cima da cama. Quando você lê o Evangelho de Marcos, diz, porque Lucas fala que alguns homens foram à casa desse paralítico e propuseram em seus corações pegar esse paralítico e levar esse paralítico até Jesus. Só que quando você lê Marcos, você vai ver que Marcos, ele já é um pouco mais detalhado. Ele não fala que alguns homens foram lá e pegaram esse paralítico. Marcos é mais específico. Ele diz que 4 homens foram até esse paralítico, pegaram esse paralítico e levaram esse paralítico até a Jesus. O interessante é que quando esses 4 homens se deparam com esse paralítico, eles não veem nesse paralítico um homem amargurado, eles não veem nesse homem um homem infeliz, eles não veem nesse homem um homem sem perspectiva de vida. Nós sabemos que alguém que tem uma paralisia, que é paralítico, a gente sabe que esse quadro é um quadro definitivo. Existe alguma operação para quem é paralítico deixar de ser paralítico? É óbvio que não.
Existe, é óbvio, cadeira de roda, que vai tornar a vida desse paralítico uma vida menos dolorosa. Existem algumas próteses que de repente vai facilitar um pouco a vida dele. Agora, uma operação que vai fazer o paralítico deixar de ser paralítico, Pedro, eu ainda não conheço. De repente, pode até vir surgir no futuro, mas hoje, em nosso tempo, isso não existe. Então, uma pessoa que é paralítica, ela vive um quadro definitivo. O que aquele paralítico tem que fazer? Ou ele se mata, se ele não tem Jesus, tem gente que se desespera a ponto que decide se matar, ou então ele vai ter que aprender a lidar com aquela deficiência. Ele vai ter que aprender a lidar com aquela situação. É claro que alguém que já nasce assim tem uma facilidade, eu acredito, tem uma facilidade maior de aceitar a sua situação. Mas alguém que goza de suas funções, aleluia, perfeitas, e de repente sofre um acidente e se torna um paralítico, irmãos, talvez ele não tendo Jesus, a revolta dele deve ser grandiosíssima. Mas esse paralítico, ele estava vivendo um quadro definitivo na sua vida, mas mesmo vivendo uma situação definitiva na sua vida, quando esses 4 homens chegam até esse paralítico, sabe o que esses 4 homens percebem na vida desse paralítico? Fé. Esses 4 homens percebem nesse paralítico fé. Ah, pastor, aleluia, é muito fácil se ter fé. Não é fácil, não. É muito fácil a gente ter fé para o problema dos outros ser resolvido. Agora, quando você está vivendo uma situação de complicação, uma situação que você já tentou repetidas vezes e todas as suas tentativas foram frustradas, é muito difícil se ter fé. Existem pessoas que por tanto tentarem e nada conseguirem, muitas pessoas se tornam amargas e desesperançosas. Elas nem mais querem tocar naquele assunto, porque elas se veem como pessoas desiludidas. Mas este paralítico, ao ser abordado por esses 4 homens, mesmo vivendo ele uma situação definitiva, ou seja, ele sabia que morreria paralítico, mas mesmo assim, ele não perdeu a alegria de viver. Os 4 homens viram fé nele. E foi por causa da fé daquele paralítico que aqueles homens decidiram ajudar esse paralítico. Eu quero dizer para você que você precisa pensar algo comigo. Já viu aquele tipo de cidadão dentro da igreja que ele é meio desligado, desatento, não tem muita visão de futuro, muita gente chama ele de preguiçoso, relaxado e etc. Você trabalha numa empresa e de repente essa empresa está dando muitas vagas. E você tem uma posição de prestígio, ou ainda que você não tenha, você goza dessa disponibilidade de poder abrir portas para que outras pessoas trabalhem. Quem está entendendo diz amém. Aí está lá na tua empresa, aleluia, oportunidade de trabalho. Aí você vai vir à igreja e você vai se deparar com um galerão desempregado. Você vai querer colocar para trabalhar nessa empresa que você trabalha ou que você tem uma posição de chefia. Você vai querer colocar nessa empresa gente que tem fama de preguiçoso? Você vai querer colocar nessa empresa gente que tem fama que não gosta de trabalhar? Você vai querer colocar nessa empresa gente que entra em emprego, fica 1 mês, 2 meses e daqui a pouco dá louca, desiste do emprego? Você vai querer fazer isso? Irmãos, na maioria não vai querer. Sabe por quê? Porque você não vai querer se queimar. Então você entende que aquele não é merecedor de oportunidade. Por quê? Porque a atitude dele contagiou você, de modo que você olhou para ele como alguém que não vale a pena dar uma oportunidade e nem investir neste alguém. Quem está entendendo diz amém.
Quando aqueles 4 homens se depararam com aquele paralítico, sabe o que incitou naqueles 4 homens o desejo de ajudar aquele homem, transformar a sua história? Porque aqueles 4 homens olharam para aquele paralítico e viram fé naquele paralítico, e aquela fé foi fator decisivo para que aqueles 4 homens se dispusessem a se sacrificarem para que aquele homem fosse abençoado. Assim como esses 4 homens, assim é o Senhor. Por isso que o tema da nossa mensagem é: a tua fé justifica o teu milagre. Sabe o que eu quero dizer para você? Antes de dar o primeiro ponto, aleluia, eu quero dizer para você que Deus está interessado em obrar milagres na sua vida. Mas o milagre só vai acontecer se verdadeiramente você estiver interessado que aquele milagre aconteça. Deus está chamando a nossa atenção nessa noite. Só existe uma maneira, mulher, só existe uma maneira, homem, do milagre alcançar a sua vida. Você precisa ter fé. Diga assim comigo: que eu tenha fé. Hebreus descreve a fé com muita propriedade. E a fé não é um sentimento. Amém? A fé é um fato concreto. A fé é uma verdade bíblica. E você experimenta dessa fé quando você se apropria dessa palavra. A Bíblia deixa bem claro que o nosso coração é uma terra. E essa terra precisa ser uma terra preparada. A Bíblia diz que a fé, ela é como uma semente de um grão de mostarda. E o que essa palavra que é fé faz em nosso coração? Quando essa palavra é lançada no meu coração e no seu coração, e o seu coração é uma terra preparada, é um terreno minado para receber a manifestação da fé, sabe o que vai acontecer? Essa fé não vai continuar sendo uma pequenina fé. Essa fé vai crescer, essa fé vai se desenvolver, essa fé vai se expandir, e é através desta fé que você receberá o seu milagre. A Bíblia diz que a fé é extremamente importante para que tenhamos relacionamentos com Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que os buscam. Então só existe uma maneira de se relacionar com Deus: através da fé. Às vezes nós estamos na igreja e nós vivemos pautado na fé dos nossos pastores. Nós vivemos pautados na fé das pessoas que ministram sobre as nossas vidas. E sabe o que acontece? Você acaba vivendo uma vida mentirosa, porque você está caminhando pautado não na sua fé, você está vivendo pautado na fé dos outros. E sabe o que significa isso? Significa que você está vivendo uma vida mentirosa, porque nem sempre, nem em todos os momentos da sua vida, aquela pessoa poderá estar em prontidão para te socorrer. E quando você vivenciar uma situação que aquele pastor ou aquela pastora não puder te favorecer, e você tiver que usar a sua fé, ai dele, ai dela, ele está frito. Então Deus está dizendo para você nessa noite: você não pode ter uma fé mentirosa, porque a fé mentirosa é uma fé pautada na fé dos outros. Você precisa ter a sua fé. Calabassuri que elevasse. Outra coisa que as pessoas se confundem muito, elas se confundem a fé natural com a fé sobrenatural. A fé natural é aquela fé pautada em possibilidades. Eu tenho, por isso eu consigo. Eu tenho, por isso eu conquisto. A vida dele, aleluia, ele tem condições, então os seus recursos possibilitam ele de andar por este caminho, de fazer isto ou de fazer aquilo. Isso
isso é uma fé natural, porque você dizer que tem fé tendo dinheiro, você dizer que tem fé tendo saúde, você dizer que tem fé vivendo uma situação onde tudo está fluindo positivamente é fácil, mas a fé, ela vai se manifestar nos momentos de adversidades, e é nesse momento que Deus vai se revelar para você. Se você não puder andar sozinho, Ele vai te carregar no colo, mas se você tiver fé, Ele não vai te deixar sozinho, mas Ele vai transformar a história da sua vida. Tenha fé nesta noite para receber a cura. Oh, tenha fé nesta noite. Tenha fé nesta noite para receber cura. Coloque um propósito no seu coração. Deus, eu estou me convencendo que por mais vontade que eu tenha de te servir, a minha fé é muito pequenina. Muitas coisas eu percebo que me abatem. Muitas coisas eu percebo que me tiram do caminho. Sabe o que é isso? Falta de fé. Mas Deus está dizendo, eu quero plantar fé no teu coração. Então abra o seu coração e deixa Deus transformar a sua mentalidade, para você deixar de viver pautado naquilo que você está vendo, mas para que você comece a viver pautado naquilo que você crê. É muito fácil você crer naquilo que é o óbvio, mas o Senhor está te convidando nesta noite a crer naquilo que é demasiadamente impossível. Olhe para você mesmo e comece a pontuar na sua vida o que você considera impossível. Comece a considerar, de repente é alguém que precisa ser salvo, de repente é a cura de uma enfermidade, de repente é uma situação na justiça, de repente é uma conquista na tua vida espiritual, que você entende que o teu tempo passou e que você não tem mais fé para viver aquilo, para tomar posse daquilo, mas Deus hoje quer fazer uma revolução na tua mente. Hoje Ele vai fazer uma revolução na sua mente e você vai sair daqui, oh meu irmão, transpirando fé para a glória de Deus. Aleluia! Aquele homem poderia ser um cara infeliz, ele poderia ser um cara descontente. Já viu aquele tipo de pessoa que você se aproxima dela para ajudá-la, ela está vivendo uma situação que é uma droga, você se aproxima dela para ajudá-la, você libera para ela até uma palavra de ânimo, de incentivo, mas nada surte efeito. Tua vida vai mudar. Não vai mudar não. Deus vai te curar. Não vai não, estou cheio de dores. Essa situação vai ser transformada. Aí eu não acredito mais. Existem pessoas que elas são tão, aleluia, sem fé, que elas acabam nos contagiando. Eu tenho uma irmã lá na igreja, que uma vez ela chegou para mim e falou, pastor, eu estou turbada. Por quê, pastor? Ela não tem muito conhecimento da palavra, ela está meio novata, e ela foi visitar uma irmã, e uma irmã que deixou o veneno da incredulidade tomar o coração dela, diante de uma situação que ela estava vivendo, e essa irmã foi visitar essa outra irmã, que foi semeada pelo inimigo com a semente da incredulidade, e essa irmã foi cheia de fé, na casa dessa irmã, para orar por esta irmã, para que esta irmã fosse curada, mas essa irmã, que estava contagiada com a semente da incredulidade, ela afrontou tanto aquela irmã cheia de fé, simples, falou tanta besteira para aquela irmã simples, mas cheia de fé, que a irmã chegou lá na igreja turbada. Aleluia! Mas pastor, será que Deus pode permitir que a gente passe por isso mesmo? Mas pastor, é possível que um crente vivencie esse drama? Ou seja, ela chegou cheio de seta na mente. Por quê? Porque aquela pessoa sem fé contagiou ela. Existe um texto que, quando Maria se encontra com Isabel, a Bíblia diz que a criança salta do ventre de Isabel, e ambas são cheias do Espírito Santo, e o escritor faz uma pronúncia muito linda, dizendo assim, bem-aventurada a que creu, porque hão de cumprir-se as palavras que da parte do Senhor lhe foram ditas. Sabe o que significa isso, meu irmão? Que só existe uma maneira de você viver milagre,
milagre, crendo na palavra do Senhor sobre a sua vida. Decida crer hoje e Deus vai transformar essa situação de esterilidade e Ele vai te curar pelo poder do nome de Jesus. Aleluia! Quando esses 4 homens chegam para o camarada e dizem: a gente vai te pegar, nem que seja na cama mesmo, e nós vamos te levar até Jesus. Olha que exposição. Cara, o cara era um deficiente, ele estava deitado na cama. Olha o que os caras disseram para ele: nós vamos te pegar na cama mesmo e vamos te levar até Jesus. Irmão, aquele paralítico estava dentro de casa. Ele sairia da sua zona de conforto para vivenciar uma exposição da sua desgraça até chegar a Jesus. O que esse paralítico poderia dizer? Ah não, eu tenho fé para ser curado. Ah, mas traga Jesus aqui na minha casa. Eu tenho vergonha, eu me sinto constrangido de me expor publicamente diante dessa situação tão delicada que eu estou vivendo. Foi assim que o paralítico agiu? Não. Quando os 4 homens disseram para o paralítico: nós vamos te pegar na cama e nós vamos te levar até Jesus. Sabe o que o paralítico diz? Me levem, porque eu quero ser curado. O que eu quero dizer para você? Que você precisa ter fé? Precisa, mas você precisa estar aberto para que o Senhor trabalhe na sua vida da maneira que Ele quiser. Existem pessoas que querem servir Jesus de longe. Existem pessoas que querem visitar Jesus somente de noite. Existem pessoas que não querem ter muito compromissos, porque elas não querem ser tidas como cristãs e como alguém que amam a Deus. Eu quero dizer para você, a sua fé vai fazer com que você vença todos os bloqueios e que você saia da escuridão, do anonimato, dessa postura de amigo do Evangelho e se comprometa verdadeiramente com a palavra de Deus. Oh, Deus conhece a estrutura do seu coração e Ele não vai permitir que você viva nenhum tipo de exposição que você não tenha estrutura para passar. Existem pessoas que são muito orgulhosas e esse orgulho acaba atrapalhando ele de vivenciar o milagre. Porque ele quer que Deus o cure, ele quer que Deus o transforme, mas ele quer que Deus faça a obra do jeito dele. Senhor, é nessa campanha. Se não for nessa campanha, não rola. Senhor, tem que ser esse ano. Se não for esse ano, não rola. Senhor, eu acabei de receber a palavra. Eu preciso que ela seja feita desse jeito. Meu irmão, se exponha para o Senhor e deixa Ele operar o milagre na sua vida da maneira certa. Uma coisa é fato, Ele não vai te entregar nada pela metade e Ele não vai te entregar nada desleixado, porque Deus é um Deus de obra excelente. E se Ele diz que está trabalhando, você pode esperar que Deus vai te dar vitória. Então a fé é fator preponderante para que o seu milagre aconteça. E eles foram para a casa aonde Jesus estava. Aleluia! Quando eles chegam na casa aonde Jesus estava, o propósito deles era levar o paralítico até Jesus e então Jesus fazer o milagre. O paralítico tinha fé, os 4 homens também. 5 pessoas cheias de fé, dispostas para verem o milagre. Quando eles chegam na casa aonde Jesus está, eles se deparam com uma grande dificuldade. Qual é a dificuldade que eles se deparam? A casa estava cheia. E não tinha como os 4 homens inserirem o paralítico dentro daquela casa cheia. Se aquele paralítico fosse um pessimista ou um reclamão, como muitos de nós, o que aquele paralítico poderia fazer? Eu não disse que não era para sairmos de casa. Eu não disse que hoje não era o nosso dia de sorte. Eu não disse, aleluia, que era melhor permanecer do jeito que eu estou. Porque crente reclamão e sem fé, ele age dessa maneira quando ele se depara diante da primeira dificuldade. Mas quem tem fé, persevera. O que os 4 homens fizeram?
Não vamos voltar para casa, vamos permanecer aqui. Então a segunda coisa que eu quero que você entenda, para que o seu milagre aconteça, você precisa ter fé, ponto. E você precisa entender que para que o seu milagre aconteça, jovem, você precisa ser perseverante. Você pode dar um glória a Deus aí? Para que o seu milagre aconteça, você precisa ser perseverante. O que os 4 homens fizeram? Voltaram para casa? Não, eles permaneceram na casa. Olha para mim aqui. Deus libera para você uma palavra e diz: a cura chegou na tua casa. Aí você chega, sai do culto cheio de ânimo, cheio de, aleluia, contentamento. Ai, a cura já chegou na minha casa, então eu vou chegar lá, tá tudo calmo e vai ser vitória, e vitória, e vitória. E quando você chega lá, a palavra não se consolidou no reino físico. A palavra está no reino espiritual. Deus falou que a cura chegou na tua casa, mas aquela cura não se tornou visível a seus olhos. Aí o que o camarada que não tem fé faz? O pastor falou demais. Não foi Deus que usou ele. Aquela palavra não foi de Deus para a minha vida. Eu interpretei equivocadamente. É a mesma coisa quando você está desempregado. Deus, abra para mim uma porta de emprego. Meu filho, a porta já está aberta. Aí ele vai segunda-feira para a primeira entrevista, não rola. Vai para a segunda entrevista, não rola. Vai para a terceira entrevista, não rolou. Vai para a quarta entrevista, o sangue de Jesus tem poder, não rolou. Aí ele volta para casa. Deus, eu não vou procurar mais. Puxa, Deus, tu falou que a porta estava aberta, e eu bati diante de 4 portas, e todas as portas estiveram fechadas. Aí o que ele faz? Se ele está orando naquela área, ele deixa de orar. Se ele está buscando intensamente naquela área, ele deixa de buscar. Se ele está diante de algum propósito na igreja, voltado para aquilo que ele espera que aconteça, ele deixa o propósito, amém? Simplesmente porque ele entende que Deus não abriu porta nenhuma. Meu irmão, não é porque você tem fé que todas as coisas acontecerão magicamente. Existe um tempo no reino do Espírito. Aleluia! E você precisa estar conectado no céu para você entender a vontade de Deus e como as coisas no reino do Espírito se manifestam. Esses 4 homens se depararam diante da dificuldade, mas eles não tinham fé. Não é porque você tem fé que as coisas serão fáceis para você. Você precisa ter fé, mas você precisa também ser perseverante. Diga para a pessoa que está ao teu lado: aprenda a perseverar. Calabassuri que eleva-se. A Bíblia dá para a gente diversos exemplos de pessoas que vivenciaram a manifestação de Deus em suas vidas, porque foram perseverantes. Deixe de ser frouxo, deixe de ser fraco, tenha fé e Deus vai operar maravilhas. A Bíblia fala que o rei Nabucodonosor teve um sonho e deu a louca nele porque ele esqueceu do sonho. E ele queria saber do sonho e de sua interpretação. Procura os magos, astrólogos, adivinhos. Eu quero saber o sonho e eu quero saber a interpretação. Os caras fizeram tudo quanto é macumba, não rolou. Eles não conseguiram trazer à existência o sonho. Bendito seja Deus. Aí eles dizem para o rei: olha, não tivemos a revelação, isso é coisa para os deuses. E o cara revoltado, quando o cara é revoltado e não tem direção de Deus, ele se torna vingativo. O que ele diz? Vão matar todo mundo. Daniel e seus companheiros não eram vistos como magos e como os astrólogos, mas eram vistos como homens sábios que entendiam dos mistérios dos deuses. Então, quando o rei estabelece um decreto, mata todo mundo que tem conexão com os deuses, tão logo Daniel e seus companheiros estavam correndo risco de vida. O que Daniel fez? Ai, meu Deus, como se já não bastasse o cativeiro, agora eu vou morrer, minha vida é uma droga mesmo. Sabe o que Daniel faz? Ele chega para um dos conselheiros do rei e disse para o conselheiro do rei: me dá um tempo.
para eu orar? Diga para a pessoa que está ao teu lado, isso é perseverança. Ele disse para o conselheiro do rei, me dá um tempo, porque eu vou orar. Sabe o que Daniel faz? Se reserva com seus amigos, eles oram e jejuam. E sabe o que acontece? A perseverança deles move o reino espiritual. A perseverança deles faz com que o reino do Espírito seja movido. Você precisa entender que você está aqui hoje, é muito bom. Você está aqui às quartas-feiras, é muito bom. Na célula, é muito bom, mas o que adianta você estar aqui com essa mente fraca, aonde qualquer mentira do diabo subsiste sobre o seu coração? Você entra no culto e acaba saindo pior ainda. Você precisa hoje deixar que o Espírito de Deus penetre como fogo na sua mente e que toda incredulidade caia por terra, desapareça e que você salte como águia nesta noite e que se abra para viver o imprescindível e o sobrenatural, que caia todo impedimento e que eu e você recebamos vitória, recebamos vitória, recebamos vitória, recebamos vitória. Toma posse, crente. Oh, toma posse, crente. Toma posse, pesca aí. Toma posse. Deus está falando comigo e com você. Quando você persevera, Deus traz sobre a sua vida uma unção de inteligência e de criatividade. Quando você persevera, Deus traz sobre você uma unção de inteligência e de criatividade. Por quê, pastor? Porque você tem fé para a porta se abrir. A porta não se abriu. Você persevera. Sabe o que Deus faz? Deus começa a alargar a sua visão. Existem pessoas que elas têm uma mentalidade muito tacanha. Desculpe as pessoas idosas, nada contra. Eu sei que eu vou chegar lá também. Mas vou usar um dito que as pessoas usam lá fora. Ai, as pessoas idosas, elas são tão cabeça dura, né? Aí, olha, quando elas colocam uma coisa na cabeça, é aquilo. Então, eu vou me fazer valer de um dito aí fora. Existem pessoas que são assim. Deus falou para ela que vai abrir a porta. Deus falou para ele que vai operar um milagre. Mas Deus não disse que porta iria abrir. E Deus não disse como o milagre seria feito. Amém? Aí ele fica naquilo. Não, o milagre vai acontecer desse jeito. O milagre vai acontecer desse jeito. Vai ser por esse caminho que eu vou receber vitória. Vai ser nessa área que Deus vai me empregar. Não, vai ser nesse caminho que eu vou ser bem sucedido. Deus falou para você que ia abrir a porta e que ia operar um milagre. Ele não disse para você especificamente que seria por esse caminho. Se Deus disse, continua nele. Deus vai te dar vitória. Mas se Deus não foi preciso, você precisa ser alguém que tem uma mente aberta. É que nem quando a gente está evangelizando uma pessoa. Aí você está evangelizando uma pessoa da tua família para ela aceitar a Jesus. E você fala do amor de Deus, fala do amor de Deus, fala do amor de Deus, fala do amor de Deus. Você faz de tudo para trazer aquela pessoa da tua família para a igreja que você congrega. Amém? Só que você não consegue trazer a pessoa para Jesus e nem para a igreja que você congrega, nem por um decreto. Aí você começa a colocar a culpa no diabo. Cara, o diabo está muito forte. O impedimento é muito poderoso. Caraca, ela não quer Jesus nem por um decreto. Você não teve a sensibilidade por um momento sequer que talvez ela não quer congregar na sua igreja. Não é que ela não queira Jesus. De repente ela chegou na sua igreja e não se identificou. Irmão, isso acontece. Pastor, isso não é possível. O Espírito de Deus está aqui. Irmãos, com todo respeito, eu sei que o Espírito de Deus está dentro de uma igreja congregacional. Congregacional não, minto. Numa igreja tradicional, mas eu não congregaria lá. Não rola um feeling. Eu gosto dessas loucuras aqui. Aleluia! Eu gosto dessas loucuras. Mas Deus não está lá? É óbvio que Deus está. E às vezes nós não temos essa sensibilidade.
Aí a gente não se abre para a criatividade e a gente acaba não recebendo vitória, porque a gente ainda não conseguiu entender o propósito do Senhor e a maneira que Deus quer agir na minha vida. Então se abra, se coloque nas mãos do Senhor e seja, aleluia, volúvel para que o Espírito de Deus venha conduzir a sua vida, venha equilibrar a tua vontade, para que a vontade de Deus se manifeste na sua vida. Quando os camaradas se depararam diante da dificuldade de não conseguirem levar o paralítico até Jesus, eles não voltam para casa, eles perseveram, nós vamos ficar aqui. E de repente, vem sobre eles uma clareza, vem sobre eles, aleluia, um start, uma ideia. Já que não conseguimos trazer o paralítico até Jesus pelas portas e pelas janelas, porque está lotado, vamos subir do teto, vamos ir para o telhado, vamos remover o telhado e vamos levar o homem até Jesus. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas, meu irmão? Aleluia, celebre a Deus com as suas palmas. Isso é unção de criatividade. Eles poderiam olhar para a porta fechada, vou para casa, amanhã de repente é o meu dia. Mas irmãos, quando você está no Espírito, você discerne que você não pode perder tempo. Quando você está no Espírito, você discerne que você não pode perder tempo. É que nem esse cântico que foi ministrado, né? Ele tem ciúmes de mim. E tem um verso que diz que eu não vou perder tempo com ressentimentos. Existem muitos que acabam ficando presos no tempo, porque permitiram que o diabo magoasse seus corações. Ele permitiu que o diabo encetasse sua mente com uma revolta. Ele permitiu que a incredulidade entrasse, só porque ele vivenciou uma perda na vida dele e ele não aceitou essa perda. Você precisa se abrir para que o Espírito de Deus opere na sua vida. E o último passo é o passo da criatividade. Eles abrem o telhado e eles colocam o paralítico diante de Jesus. Quando eles colocam o paralítico diante de Jesus, se você acompanhar esse texto, você vai perceber que Jesus olha para o paralítico. Jesus olha para aquele homem. E quando o Senhor olha para aquele homem, sabe o que o Senhor vê? Fé. O versículo 20 disse: e vendo ele a fé deles, disse, e pá. Ou seja, quando aquele homem desce diante de Jesus, uma das coisas que chamou a atenção de Jesus não foi a paralisia, porque a paralisia era um detalhe, irmão. O seu problema pode ser grande para você, mas para Deus é um mero detalhe. E com uma só palavra de Deus, Ele pode fazer o milagre acontecer. Então o Senhor não atenta para aquela paralisia, mas Ele atenta para a fé daquele homem. Deus já sabe qual é o seu problema. Deus já sabe qual é o meu problema. Mas o que Ele quer saber é como eu estou reagindo diante desse problema. O que Ele quer saber é como eu estou me comportando diante dessa situação. Porque esse problema, a hora que Ele quiser, vai deixar de ser problema. Mas o que Deus quer ver é a sua fé. O que Deus quer ver é a sua fé. Pastor, minha fé está lá no dedão do pé. Meu irmão, começa a subir essa fé aí. Começa a subir essa fé, porque fé no dedão do pé não rola. Começa a subir essa fé. Não, eu estou na aba do Júnior. Meu irmão, sai da minha aba, sai para lá. Aleluia! Você tem que ter fé. E a Bíblia diz que quando o Senhor olha para aquele homem, o Senhor vê fé naquele homem.
E a Bíblia diz que o Senhor diz para ele: homem, os teus pecados te são perdoados. Olha o mistério de Deus. Homem, os teus pecados te são perdoados. Humanamente falando, usando a nossa razão, Jesus errou. E Jesus falou demais. Ele deve estar fatigado com tanta gente que ele tinha para curar, que ele trocou os mistérios. Aleluia, que nem quando a gente está pregando de Elias e a gente acaba falando de Eliseu. Uma pessoa está pregando de Elias, falando da história de Elias, mas falando o nome de Eliseu. Aleluia. E um colega meu muito debochado que estava comigo, e ele falou para mim assim, eu termino do culto, debochando de mim: caraca, eu não sabia que Elias tinha feito todas aquelas coisas. Aleluia. E eu estava pregando de Eliseu, mas falando o nome de Elias. Aleluia. Isso acontece porque a gente está meio fadigado, então a gente mistura as histórias, só Jesus. Mas você tem aquela tolerância, amém? E aquele cuidado de consultar aquilo que o pregador está falando, amém? Você é um crente bereano que é ligado nesses mistérios, então você vai entender o manto do Senhor. Você pode dar glória a Deus, meu irmão? Jesus não trocou as coisas. A Bíblia diz que o homem tinha uma paralisia. O Senhor enxergou fé naquele homem, mas o Senhor liberou para ele a palavra: homem, os teus pecados te são perdoados. Jesus não errou, Jesus liberou a palavra certa. Mas pastor, ele não precisava de cura? Sim, mas toda cura no físico redunda de uma enfermidade que começou na alma. A maioria das enfermidades no físico se manifestam em razão de uma enfermidade na alma. Mas pastor, que enfermidade é essa? Diga para a pessoa que está do teu lado: o pecado. O pecado. O pecado. Sabe por que o Senhor disse: homem, os teus pecados te são perdoados? Porque se Jesus diz: homem, seja curado, o Senhor estava fazendo algo errado. Porque o Senhor primeiro, Ele trabalha dentro de mim e de ti, para que através desta obra se manifeste no nosso estereótipo. Existe um texto em Salmos, se eu não erro, Salmos de número 32, que diz que: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos secaram os meus ossos pelo meu gemido todo dia. Enquanto eu me calei, mas quando eu confessei o meu pecado e eu os deixei, eu alcancei misericórdia e eu experimentei do favor do Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você? Aleluia, a tua fé vai justificar o teu milagre. Você precisa ter fé, você precisa ter perseverança, você precisa ter criatividade, mas você precisa ter também disposição para deixar o Senhor remover o pecado da tua vida. Não, eu só quero só milagre. Eu não quero me comprometer com Jesus, não. Eu quero só milagre. Meu irmão, você não vai receber milagre nenhum. Mas o Senhor está te convidando nesta noite a deixar o Senhor operar na sua vida. O Senhor está te convidando nesta noite para que você deixe o Senhor operar na sua vida. Homem, os teus pecados te são perdoados. Deus está dizendo para você: você quer milagre na sua vida? Eu quero, mas você precisa abrir o seu coração para Deus tirar toda a sujeira de dentro de você. E não tem essa de você dizer que não tem pecado. Só o fato de você dizer que não tem pecado, você já pecou. Porque existe um pecado chamado orgulho, que muitas das vezes nos impede de viver o milagre. A Bíblia diz que Naamã recebeu uma palavra que ele tinha que ir até Eliseu. Preparou umas ofertas, preparou algumas honras, e a Bíblia diz que ele vai até Eliseu. Ele era capitão do exército da Síria. O que Naamã acreditava? Vou chegar lá, Eliseu vai me bajular, vou chegar lá, ele vai colocar a mão em mim, vou chegar lá, ele vai fazer toda aqui, aleluia, trazer todas as honras para a minha vida, e ele vai fazer o milagre acontecer. A Bíblia diz que quando Naamã chegou até o lugar aonde Eliseu estava, a Bíblia diz que Eliseu nem recebeu Naamã. Eliseu liberou uma palavra para o seu moço: manda Naamã mergulhar no Rio Jordão. E o que aconteceu? Ele foi curado.
Mas sabe por que ele foi curado? Porque a primeira coisa que Deus tratou na vida de Naamã, antes da lepra ser removida, Deus quebrou o orgulho de Naamã. Porque Naamã poderia dizer naquele momento: que eu me prepotente, não vou não. Vou voltar para minha casa. Mas Naamã estava aberto para ser curado. Então ele se submeteu àquele tratamento. Você quer milagre? Se submeta ao tratamento do Todo-Poderoso. E depois que essa palavra é liberada, para encerrar, a Bíblia diz que os fariseus e os mestres daquela época pensaram consigo e arrazoaram entre eles: esse camarada aí está se equivocando. Quem é ele para perdoar pecados? E o Senhor, que é poderoso, e ele queria ali naquele acontecimento revelar a sua autoridade. Não se distraia. O Senhor queria revelar a sua autoridade. A Bíblia diz que o Senhor libera uma segunda palavra. Sabe qual é a segunda palavra que o Senhor libera? Homem, toma a tua cama e anda. Homem, toma o teu leito e anda. O que o Senhor fez primeiro? Removeu a culpa, removeu o pecado e depois liberou para ele uma palavra de vitória. Quem quer se levantar para ver o milagre acontecer, diga: eu quero. Então se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um minuto. Talvez você não esteja vivendo nenhuma situação adversa. Talvez você esteja vivendo uma fase de total calmaria na sua vida. Muito bom. Graças a Deus por isso. Mas não é porque você está vivendo uma fase de total calmaria na sua vida que você não deva ter fé. Feche os seus olhos. Sabe por que é muito importante você ter fé? Porque a vida, ela é imprevisível. A vida, ela é imprevisível. E eu quero dizer para você que a graça da vida está aí. Nessa questão da vida ser imprevisível. Seria muito sem graça se a vida fosse previsível. Preste atenção, de olhos fechados. Sabe por que seria muito sem graça se a vida fosse previsível? Se a vida fosse previsível, músicos, quem nascesse num lar espírita, morreria espírita. Quem nascesse num lar de gente muito pobre, permaneceria a vida toda pobre. Quem nasceu com alguma deficiência, morreria deficiente. Porque a vida é previsível. Mas eu quero dizer para você que a vida não é previsível. A vida é imprevisível. E é aí que está a graça da vida. A vida é como uma roda gigante. Quem está em cima hoje pode estar lá embaixo amanhã. E quem está lá embaixo amanhã pode estar lá em cima, daqui a um tempo. Quem está embaixo pode vir a ficar em cima. E quem está em cima pode vir a ficar embaixo. Aí está a graça da vida. Se a vida não fosse imprevisível, eu não estaria aqui. Porque eu nasci no lar que não é evangélico. Mas a vida ela é imprevisível. Ou seja, Deus tem planos para mim. Deus tem planos para você. E você precisa de fé, meu camarada. Oh, sabe por que a mulher do fluxo de sangue não morreu? 12 anos com uma hemorragia. E eu posso falar disso com um pouco de propriedade. Aleluia! Aquela mulher ficou 12 anos com um problema de hemorragia.
Se tem alguém aqui da área da saúde, sabe muito bem o que eu vou dizer. Essa mulher já era para ter morrido. De anemia, de leucemia. Essa mulher já era para ter morrido. Mas sabe por que ela resistiu durante 12 anos àquela hemorragia? Ela não sabia o que ela encontraria no seu futuro, porque a vida é imprevisível. Mas eu quero dizer para você que Deus é o Senhor da vida, Deus é o Senhor do tempo, e Ele tem a história da minha vida e a história da sua vida gravada na palma de suas mãos. Sabe por que aquela mulher não morreu? Porque aquela mulher era um propósito. E sabe por quê? Você está aqui, você é um propósito. E esta palavra, rema de Deus, precisa penetrar no teu coração. Porque a dica de Deus para você é: a tua fé vai justificar o teu milagre. Se você não tiver fé, não haverá possibilidades de acontecer o milagre. Mas se você tiver fé, ela vai justificar o teu milagre. Então eu quero te convidar nesta noite a colocar diante do Senhor o seu agora, o seu hoje. Mas eu também te convido, meu irmão, que você coloque nas mãos do Senhor o seu futuro, o seu amanhã. Que lebassuri como naragábia, enemanarabachore plesto como nácia. O diabo, ele está de pé para matar você. O diabo, ele está de pé para destruir você. E você precisa ter fé. Se você não tiver fé, o milagre não acontece. Enquanto você vai sendo transformado, vai sendo lapidado, aleluia, para que a fé nasça em você, eu queria pedir um louvor. Cante aquele cântico, que ele cresça e eu diminua. Só uma vez só. Continue permitindo que a fé seja gerada dentro de você. Calabassuri como narabachébia. Que ele apareça e eu me constranja com a tua glória, com todo o seu amor. Deixa a fé brotar. De infinita humildade. Deixa a fé brotar. Deixa a fé brotar. Deixa a fé brotar. Que ele cresça. Deixa a fé brotar. E eu diminua. Deixa a fé brotar. Deixa a fé brotar. Oh, deixa a fé brotar. Me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Todo seu amor de infinita humildade. Servo de todos os que ele cresça, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor de infinita humildade. Segura aí. Servo de todos os. Eu não sei se existe alguém que ainda não aceitou a Jesus aqui hoje, mas se tem alguém que não aceitou Jesus, talvez você não tinha fé para acreditar que Deus pode transformar a sua vida completamente. Mas você vai seguir o exemplo desse paralítico. Tinha tudo para ser um desgraçado, tinha tudo para ser um infeliz, mas ele decidiu crer. Eu não vou morrer desse jeito. Eu não vou morrer desse jeito. Deus vai transformar a minha vida. Deus vai transformar o meu lamento em festa. E eu quero te convidar nesta noite
para que você deixe Deus transformar a sua vida. Se você não é crente, se você é desviado, venha para os braços do Pai nesta noite, e a transformação, como aconteceu na vida do paralítico, acontecerá na sua vida. Eu também quero convidar você que precisa que a fé cresça dentro de você. Você precisa que a fé aumente. Talvez o teu filho está nas drogas, e tem hora que você crê, e tem hora que você não mais crê que o quadro vai mudar. Você que vive drama no seu casamento, tem hora que você crê que a coisa vai mudar, tem hora que você não crê mais que a coisa vai mudar. Você que está desempregado há muito tempo, enfim, você que tem uma situação aonde um grande gigante se colocou diante de você, e você está cercado de impossibilidades, você está cercado de dificuldades, você está a ponto de morrer sufocado, mas hoje Deus lançou a semente no seu coração, e você decidiu manietar esse valente, e você decidiu dar um passo de fé, porque Deus é Deus do impossíveis, e Ele pode operar na sua vida. Venha aqui à frente para a gente orar, para o milagre acontecer na sua vida. Você que precisa do milagre, venha aqui à frente e nós vamos orar por você. Cante. Jesus, deixa o Espírito de Deus se manifestar. Deixa o Espírito de Deus fluir. Que Ele cresça, diga, e eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor de infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor de infinita humildade, servo de todos os irmãos. Nós vamos fazer agora uma oração de concordância. Segura aí o som. Nós vamos fazer uma oração de concordância pela vida de todas essas pessoas que estão aqui na frente. Digam assim comigo, toda a igreja, em nome de Jesus. Diga comigo, toda a igreja, em nome de Jesus. Eu tomo posse nesta noite do meu milagre, porque a minha fé, ela não mais dorme, ela se levantou, e a minha fé vai me impactar, trazendo-me perseverança, e essa perseverança me levará a dar passos de sabedoria e de criatividade. 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu tomo posse nesta noite de que não serei atingido. Põe a mão no seu coração, você que está aqui na frente. Coloque diante do Senhor a sua impossibilidade. Eu tenho certeza que essa palavra é uma palavra que vai impactar a sua vida e você não mais vai se esquecer dela. O Senhor tem nos experimentado a viver pela fé. E se a gente quisesse contar alguns testemunhos aqui, seriam inúmeros. Como a fé tem nos justificado. Mas eu sei que você também tem vivido suas experiências. E hoje esse espírito de morte vai cair por terra.
Esse espírito de falência vai cair por terra. Esse espírito das drogas, esse espírito do engano. Se aproprie da tua cura hoje, mulher. Se aproprie da tua cura hoje, homem. Se aproprie da sua libertação. O seu olhar a partir de hoje não mais será um olhar de um desistido, de um preocupado e de alguém que não se permite mais sonhar, porque tem medo de cair da cama. Você vai continuar sonhando, porque você não vai cair da cama, e Deus vai te dar vitória. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, eu quero colocar estas vidas na palma da tua mão, e pautado na tua palavra, de que a nossa fé justifica o nosso milagre. Está aqui na frente todas essas pessoas que decidiram ousar crer na tua palavra. O que é o impossível diante do Deus dos impossíveis? O que é a enfermidade diante do médico dos médicos? O que é o desemprego diante do Deus das riquezas? Oh, o que é a frieza? O que é a morte diante do Deus da vida? Como Pedro profetizou no início do culto: sopra vento do Espírito, sopra vento do Espírito, sopra vento do Espírito. Joga por terra a enfermidade, joga por terra o caos no casamento, joga por terra esse problema nos filhos. Meu Deus, esta causa na justiça. Meu Deus, essa situação de desemprego. Meu Deus, ele já deixou de sonhar, porque para ele a vida de todo mundo é andar para frente, e a vida dele é só andar para trás. Quebra essa maldição, quebra essa mentira do diabo, que por causa das decepções, ele tornou ela verdade, e ele acredita que a vida dele vai permanecer essa mesmice a vida toda, ele sobre esta cama, a vida toda, ela sobre esta cama, prostrado, prostrada, apática, desistido, sucumbido. Homem, a ti te digo, levanta-te desta cama. Homem, a ti te digo, levanta-te desta cama. Que nesta noite, Senhor, toda situação adversa, toda tempestade, cessa nesta noite, cessa nesta noite, cessa nesta noite, cessa nesta noite, cessa nesta noite. Eles sairão daqui hoje, Senhor, na tua palavra. Eu quero te convidar nesta noite a lançar a sua rede. Coloque um propósito hoje. Entre em um desafio com o Senhor. Peça que Ele traga um sinal sobre a sua vida. E à medida que Ele te der esse sinal, você vai compartilhando com a sua liderança o que Deus fez e o que Deus está fazendo. Diga assim comigo, em nome de Jesus: sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. E nesta noite, eu me comprometo em testemunhar do meu milagre, do meu milagre, do meu milagre, em nome de Jesus. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas bem forte, que Ele cresça, que Ele cresça.